E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 22ª rodada do Cartola. Na última rodada, fechamos com 60 pontos e o grande destaque foi o Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória, que marcou um gol na vitória diante do Cuiabá. E vocês, quantos pontos fizeram? Me contem nos comentários. E é mais uma rodada super importante para ficar de olho nas notícias dos times envolvidos em outras competições. Afinal, na próxima semana é semanas de Libertadores e Sul-Americana, por isso é muito importante acompanhar as notícias. Em relação ao Cartola, o mercado fecha um minutinho antes do jogo entre Fortaleza e Criciúma, às 3h59 da tarde de sábado. Para quem tá chegando por aqui agora, aproveite e já se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe e comente à vontade. De olho nele para a 22ª rodada, a dica do jogador menos visado, porém interessante, é o atacante Ener Valencia do Internacional, que joga em casa diante do Atlético Paranaense. Possibilidade do Atlético jogar com um time alternativo nesse confronto. O Valencia custa um pouquinho mais de 14 cartoletas e tem uma média geral de 3,73. Ainda não marcou nenhum gol no campeonato, porém é um jogo extremamente importante para o Internacional. E aí, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, chegou o momento de conferir a escalação do Olé feminino para a 22ª rodada do Cartola. E é claro que eu começo pelo goleiro escolhido e eu optei pelo Rafael do São Paulo, que joga em casa diante do Atlético Goianiense. É o principal confronto aqui para a rodada. É claro que se o São Paulo segurar o SG, a pontuação do Rafael será muito boa, porém estou escalando ele pela possibilidade de defesas. Afinal, o Atlético é um time que costuma finalizar bastante. O Rafael custa um pouquinho mais de 7 cartoletas e a média dele mandante é de 4,27. Em 13 jogos no campeonato já conquistou 25 defesas e 6 SGs. E eu abro a minha lateral com o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. É um lateral super participativo, tem uma média geral de 4,57. Em 18 jogos no campeonato, 7 saldos de gols e 1 assistência, além de 30 desarmes. A média mandante do Wellington é de 5,57 e o São Paulo joga em casa diante do Atlético Goianiense, último colocado do Campeonato Brasileiro. E o meu outro lateral será o Bruno Pacheco do Fortaleza, que joga em casa diante do Criciúma, inclusive é o confronto que abre a rodada. O Bruno Pacheco custa 7 cartoletas, 7,65. Também é um lateral super participativo, um gol já marcado no campeonato, 18 desarmes em 14 jogos e a média dele como mandante é de 4,80. E aqui na zaga sempre é uma escalação um pouco mais estratégica, o meu foco sempre é em zagueiros com possibilidade de gol, zagueiros fortes na bola aérea ofensiva, que é o exemplo do Arboleda, inclusive acredito que seja um nome bem unânime para a rodada. O Arboleda tem uma média geral de 4,43 no Cartola e já marcou um gol no campeonato. E eu fecho a minha zaga com o Igor Gomes do Internacional. Porém é uma escalação estratégica, já que existe a possibilidade do Igor Gomes jogar na lateral, ou seja, você escala um zagueiro jogando de lateral, fica um pouco mais ofensivo e com possibilidade de mais desarmes. O Inter joga em casa diante do Atlético Paranaense. E aqui na escalação do meio de campo, super padrão para a rodada, com o Lucas Moura, meio-campista do São Paulo, Arrascaeta do Flamengo e o Arias do Fluminense. O São Paulo tem um confronto mais favorável aqui para o Cartola, já que joga em casa diante do Atlético Goianiense. Média geral do Lucas Moura é de 7,16. Na última rodada ele foi muito bem, fez mais de 6 pontos de média básica. 14 jogos no campeonato, 5 gols e 2 assistências. Possivelmente é ele que bate pênalti pelo lado do São Paulo. Já o Arrascaeta tem um jogo mais difícil diante do Palmeiras, porém sempre é uma ótima opção, uma grande referência no meio-campo do Flamengo. A média do Arrasca passa de 8 pontos, 8 jogos no campeonato, 3 gols e 4 assistências. Por fim, o Arias, que tem um clássico diante do Vasco, campo neutro, o jogo será no Engenhão, média do Arias é de 6,27, é um meia super participativo, se movimenta muito dentro de campo, um gol e uma assistência, além de 22 desarmes em 10 jogos. Ataque escalado para a 22ª rodada, uma rodada com boas opções de atacantes.
Confesso que eu fiquei um pouco em dúvida em relação ao Pedro, considero um jogo difícil diante do Palmeiras, porém ele é o artilheiro da competição com 10 gols marcados, a média do Pedro é de 7,95, sendo que a média mandante dele é de 9,47. Além dos 10 gols marcados, o Pedro também já deu 5 assistências na competição. O meu segundo atacante será o Caleri, do São Paulo. Eu comentei, tem um dos principais confrontos aqui na rodada. O Caleri, em 18 jogos, já marcou 5 gols, além de 2 assistências. É o centroavante do time do São Paulo, média mandante de 4,99 e o Atlético Goianiense já sofreu 35 gols na competição. Por fim, o meu último atacante, que foi a minha dica no quadro de olho nele, que é o Ener Valencia, atacante do Internacional. Escalei na última rodada, fez um pouquinho mais de 4 pontos. É um atacante que costuma finalizar bastante, isso é um grande diferencial. O Inter joga em casa diante do Atlético Paranaense, é um jogo super importante. O Inter precisa bastante de um resultado, de uma vitória. Ele tem apenas 3 jogos na competição, ainda não marcou o gol, porém é minha aposta aqui no ataque. E agora me conta como ficou o seu ataque para a rodada. De técnico, Zubeldia do São Paulo. No banco, eu fiz o hack do goleiro, coloquei titular o Santos do Fortaleza e no banco o meu goleiro para a rodada, que será o Rafael do São Paulo. Zaga com Vitão do Inter, lateral com Igor Vinícius do São Paulo, meio campo com Garro do Corinthians, que é uma boa opção para a rodada, e no ataque Breno Lopes do Fortaleza, que também é um nome bem interessante. Por enquanto, a minha faixa de capitão será do Lucas Moura do São Paulo, porém confesso que eu gosto bastante da opção do Valencia. Seria um atacante menos visado, porém com potencial para a rodada. E assim ficou a escalação do Olé Feminino para a 22ª rodada do Cartola. Fiz o hack do goleiro com o Santos do Fortaleza, porém o meu goleiro será o Rafael do São Paulo. Em uma lateral, o Wellington do São Paulo e na outra, o Bruno Pacheco do Fortaleza. Zaga escalada com o Arboleda do São Paulo e também o Igor Gomes do Internacional. Meio de campo, Lucas Moura de São Paulo com a faixa de capitão, Arrascaeta do Flamengo e o Arias do Fluminense. No ataque, Pedro do Flamengo, Valência do Internacional e o Caleri do São Paulo. De técnico, Zubeldia, também de São Paulo, e o time custou 130 cartoletas. Lembrando que é uma escalação prévia, eu sempre compartilho com vocês o meu time final e atualizado antes do fechamento do mercado no meu Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, coma super mitada. Um beijo, tchau, tchau!